Bom, pessoal, prosseguindo, vamos falar agora sobre a usucapião ordinária, que é a usucapião tratada pelo artigo 1242 do Código Civil. O que diz o artigo 1242 do Código Civil? Adquire também a propriedade do imóvel aquele que contínua e incontestadamente, ou seja, de maneira ininterrupta e sem oposição, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Notem, pessoal, que aqui o legislador reduz, o prazo necessário à prescrição aquisitiva de 15 anos para 10. Em contrapartida, porém, exige do possuidor, do pretendente, prova de justo título e boa-fé. Portanto, posse injusta adquirida à revelia do proprietário não se prestará à configuração da usucapião ordinária. Apenas a posse justa e de boa-fé é que vai levar alguém a usucapião ordinária, desde que essa posse tenha o seu exercício prolongado por 10 anos, sem interrupção e ou oposição pelo dono. Tá? Bom, eu não vou ficar aqui repetindo o conceito de justo título e de boa-fé. Vocês já estudaram isso no semestre passado. Justo título, documento que não fosse pelo vício nele existente e que é desconhecido de início da parte do possuidor, o levaria à aquisição da coisa. Boa-fé, desconhecimento, ao menos em princípio, do vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. Vejam, a boa-fé é necessário para fins de usucapião ordinária que perdure durante todo o período de posse prolongada. Se o sujeito acreditou de início que não havia nenhum vício, obstáculo que pudesse impedir a sua aquisição, mas depois de 1 ano, 2 anos, soube do vício e ainda assim optou por permanecer na coisa, usucapião ordinária não vai mais poder ser invocada, porque a boa-fé deve perdurar durante todo o período de exercício de posse prolongada por parte do pretendente. Se ele descobriu no meio do caminho que a coisa tinha dono, que ele não podia tê-la adquirido, resolvendo permanecer na coisa, desejando adquirir a sua propriedade via usucapião, deverá se valer da via extraordinária, cuja obtenção, cuja aquisição independe da natureza da posse, independe de boa-fé. Ok? Para invocar usucapião ordinária, vai precisar demonstrar justo título e boa-fé por todo o período. Notem, como o legislador diminui 5 anos o prazo, ele exige em contrapartida justo título e boa-fé. E o parágrafo único do 1242
Do mesmo modo que o parágrafo único do 1238 traz a possibilidade desse prazo de 10 anos ser reduzido para 5. Em que circunstância? Vou ler aqui o dispositivo legal. Será de 5 anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores neles tiverem estabelecido a sua moradia ou realizados investimentos de interesse social e econômico. O parágrafo único diminui o prazo necessário ao uso capião para 5 anos, exigindo em contrapartida do possuidor pretendente uma espécie de boa-fé qualificada. Né? Não basta para a redução do prazo de 10 para 5 anos que o pretendente demonstre posse prolongada, com ânimo de dono, sem interrupção, sem oposição, com justo título e boa-fé. É preciso que ele, a esses requisitos, acrescente a prova de que adquiriu a coisa onerosamente, ou seja, de que ele pagou pela coisa, e que a aquisição foi feita com base num registro imobiliário constante do respectivo cartório de registro de imóveis. Ele precisa demonstrar para o juiz que quando ele adquiriu a coisa de boa fé, ele consultou o registro imobiliário, verificando que estava negociando em tese com o dono. Ora, mas se ele estava negociando com o dono, por que é que ele precisa dar uso capião? O contrato, o título, já valeria. Se eu estou adquirindo um imóvel do dono, em princípio, para que eu vou precisar de uso capião ordinária? O legislador aqui trata daquela hipótese em que o sujeito adquire onerosamente um imóvel com base na informação constante do registro imobiliário, que se presume verdadeira, que se presume legítima, mas depois é surpreendido com a anulação desse registro imobiliário por um terceiro, lesado por aquela parte que alienou a coisa ao pretendente. Então imagine a seguinte situação. O sujeito está procurando uma casa, encontra uma casa do seu agrado, conversa com aquele que se intitula como dono, ajustam o preço da aquisição, da compra. O comprador, pretendendo se resguardar, exige do vendedor auto-intitulado dono a apresentação da cópia da matrícula do imóvel, da prova de que ele se encontra efetivamente registrado em nome daquela pessoa com quem ele negocia. Essa pessoa apresenta esse documento, o documento aparentemente é verdadeiro e com base nele o negócio é feito. Vamos imaginar que depois se descobre, o comprador descobre que, na verdade, aquela pessoa que negociou com ele e que se apresentou como dono e que apresentou documentos que eram compatíveis com as informações do registro, falsificou esses documentos e vendeu coisa que não lhe pertencia. Vamos imaginar que a vítima da fraude, o verdadeiro dono, descubra
e ingresse com uma ação visando obter a nulidade dessa venda e do registro imobiliário respectivo. O sujeito aqui, o comprador, aquele que comprou de pessoa que não era o dono, mas apresentou um documento que aparentemente era real e proveniente do cartório imobiliário, agiu com uma boa-fé qualificada. Ele não apenas deixou-se acreditar pela boa-fé ele não se deixou apenas acreditar pela aparência do negócio, de que não havia irregularidade. Ele foi mais além, ele exigiu documentação. Ele quis se certificar que aquela pessoa que estava negociando com ele, de fato, era o proprietário perante o registro imobiliário. Mas, por algum motivo, acabou sendo traído, sendo enganado por aquela pessoa que se passou como vendedor. Então, em função dessa boa fé qualificada, dele ter agido, dele ter justo título, ter boa fé e demonstrar que adquiriu onerosamente a coisa de alguém que, a partir do registro imobiliário, parecia ser o dono, todo esse cenário justifica, no entender do legislador, uma redução do prazo de 10 para 5 anos, desde que o pretendente demonstre que fixou moradia no local ou realizou investimentos de interesse social e econômico na coisa. O que pensou o legislador? Bom, se essa pessoa que agiu de boa fé, que tomou precauções para fazer o negócio, eventualmente acabar tendo chance de perder a coisa, porque a vítima descobriu e tomou as medidas necessárias para tentar desfazer o negócio e o registro, eu vou de alguma maneira protegê-la e estabelecer um prazo para que ela, mesmo não tendo adquirido a propriedade da coisa com base naquele negócio jurídico viciado, adquira esse bem por força da usucapião. Ou seja, se a vítima demorar mais que 5 anos para agir e reaver o bem que foi negociado injustamente pelo fraudador, ela não terá mais ação contra o comprador de boa fé, que procurou se certificar e tomar todas as cautelas para que o negócio desse certo. Ela vai ter que se virar, no prejuízo dela, com o golpista, com o vendedor, e não com aquele que tentou agir da maneira mais correta possível, inclusive consultando o registro imobiliário. Daí essa redução do tempo de posse de 10 para 5 anos. Tá? Mas vejam, essa redução demanda, além da demonstração de que a aquisição foi onerosa e feita com base nas informações do registro, que o pretendente, possuidor, no nosso exemplo, o comprador enganado, fixe residência habitual na coisa ou tenha realizado nela investimentos de caráter social e econômico. Ok? Notem, mais uma vez aquela lógica. Redução de prazo, aumento de requisitos extraordinários. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, por favor, depois vocês me acionem. E agora, nós vamos falar, para concluir a aula de hoje, sobre as modalidades de usucapião especial. Nós temos a modalidade de usucapião especial urbana e a usucapião especial rural. Bem,
Essas modalidades de uso capião especial, elas têm uma matriz constitucional. Elas surgiram primeiro na Constituição, somente depois sendo incorporadas pela legislação civil. Na vigência do Código de 16, só havia duas modalidades de uso capião previstas no nosso ordenamento. Na vigência inicial do Código de 16. Quando o Código 16 foi promulgado, no ordenamento haviam duas modalidades de uso capião, a extraordinária e a ordinária, com prazos maiores. Antes eram 20 anos, que podiam ser reduzidos para 15 na extraordinária, e 15 anos, que poderiam ser reduzidos para 10 na ordinária. Os demais requisitos eram os mesmos. Em 34, na Constituição de 34, passou-se a prever uma uso capião especial rural. Essa modalidade, uso capião especial rural, ela foi prevista originariamente na Constituição de 34, sendo conservada pelas Constituições de 37 e 46. Acontece que no período militar, na Constituição de 67, essa modalidade não foi repetida pelo texto constitucional. E aí se perguntou, mas houve revogação ou não da uso capião especial rural? Né? Passou-se a aplicar, para fins de uso capião especial rural, a Lei 4.504 de 64, o Estatuto da Terra, que previa alguns requisitos para a sua configuração. Muito bem. A Constituição de 88, no artigo 1191, recriou a uso capião especial rural e a elevou ao status de instrumento da política fundiária do Estado brasileiro. O que é política fundiária? Política de melhor distribuição da terra no Estado brasileiro. A uso capião especial rural, assim como a urbana, que nós vamos dar daqui a pouco, tem essa feição de promoção de justiça social, de promoção de uma melhor distribuição da terra, de promoção de uma função social da propriedade. Quais são os requisitos para uso capião especial rural? Os requisitos encontram-se no artigo 191 da Constituição e foram puramente repetidos pelo legislador no artigo 1239 do Código Civil. A uso capião especial rural, até 2002, até 2003, quando entrou em vigor o Código Civil atual, tinha os seus requisitos exclusivamente previstos na Constituição Federal. O texto do Código Civil incorporou o dispositivo da Constituição Federal e trouxe para o âmbito da legislação ordinária essa modalidade constitucional de uso capião especial. Muito bem, e quais são os requisitos exigidos aqui? Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 anos ininterruptos, sem oposição. Notem aí os 3 requisitos comuns: posse prolongada,
o ânimo de dono, sem interrupção nem oposição. Área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou da família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Então, mais uma vez, percebam a lógica estabelecida pelo legislador para uso capião. Prazo menor, requisitos maiores. E percebam também a nítida feição social de instrumento de política pública da uso capião especial rural. Bom, além daqueles requisitos comuns a todas as modalidades de uso capião, posse prolongada com ânimo de dono, exercida de forma ininterrupta e sem oposição, agora por apenas 5 anos, a lei exige do pretendente que prove não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, que o imóvel a ser usucapido tenha tamanho não superior, situe-se em zona rural e tenha tamanho não superior a 50 hectares, o que configura a chamada pequena propriedade rural, e que o pretendente também torne o imóvel produtivo e, por seu trabalho ou trabalho da família, e fixe nela moradia. Então vejam quantos outros requisitos adicionais o legislador impõe ao pretendente em contrapartida à redução do prazo de posse prolongada. Então, além da posse prolongada com ânimo de dono, sem interrupção e sem oposição, o pretendente vai ter que demonstrar que não é proprietário de outro imóvel, seja em zona urbana ou seja em zona rural, que o imóvel a ser usucapido em zona rural não tenha mais que 50 hectares, ou seja, que seja uma pequena propriedade rural, e que o sujeito tenha tornado o imóvel produtivo pelo trabalho seu ou da família e resida e fixe moradia no imóvel. Todos esses requisitos adicionais mostram induvidosamente que o objetivo do legislador constitucional e agora do legislador do Código Civil foi promover uma distribuição mais igualitária de terras, foi proteger aquele pequeno agricultor que tem lá o seu meio de vida obtido a partir da exploração da pequena propriedade rural. Quis facilitar a vida de quem exercia posse de imóveis rurais de pequeno tamanho, dele extraindo a própria subsistência. Objetivo de melhor distribuir as terras, regularizar a situação dessas pessoas. Por isso é que também essa modalidade de uso capião especial, rural, é denominada pro labore, porque ela visa prestigiar, premiar o trabalho do cidadão, o trabalho de quem tira a subsistência de pequenas propriedades rurais, né? O objetivo é proteger essas pessoas menos favorecidas. O mesmo vale para o uso capião especial urbana. Esta, uma inovação genuína da Constituição de 88. Até 88, essa modalidade de uso capião jamais havia existido no ordenamento jurídico. Ela foi criada pela Constituição de 88. E ela é, digamos assim, o espelho urbano da uso capião especial rural. Ela se encontra regulamentada no artigo 183, né, e parágrafos, e agora, mais recentemente, pelo artigo 1240 do Código Civil de 2002, que nada mais fez do que repetir no seu texto
aquilo que já estava previsto no 183 e parágrafos da Constituição Federal. Assim como a uso capião especial rural constitui um instrumento de política fundiária, a uso capião especial urbana constitui um instrumento da política urbana do Estado brasileiro. Então, quis-se proteger aquelas pessoas que vivem, muitas vezes de forma precária, em zona urbana, ocupando imóveis de terceiros, garantindo-lhes com isso um teto e maior segurança jurídica. A uso capião especial urbana também é chamada de uso capião pró-mísero, né? Porque ela busca a proteção justamente daquelas pessoas mais vulneráveis, miseráveis, que dificilmente teriam condições de adquirir um imóvel em zona urbana. E também constitui uma espécie de sanção àqueles proprietários que permitem que seus imóveis em zona urbana sejam invadidos e ocupados por longo período por pessoas muitas vezes sem teto, sem que tomem qualquer espécie de providência com o objetivo de retomar a coisa. Notem, ao mesmo tempo que se tenta regularizar situações de fato consolidadas, protegendo pessoas miseráveis, busca-se também, né, a promoção da função social da propriedade. Para o legislador não interessa proprietários que possuem imóveis subaproveitados, subutilizados e que acabem servindo muitas vezes de abrigo para pessoas sem teto. Se a pessoa é proprietária de um imóvel em zona urbana e existe um déficit de moradia tão absurdo no Brasil, ela precisa tomar um especial cuidado com aquilo que tem. Porque, do contrário, o legislador facilita a sua incorporação ao patrimônio daquelas pessoas mais necessitadas. Com razão, porque essas pessoas estão efetivamente atribuindo uma função social para esse tipo de imóvel. Esse tipo de imóvel não está ocioso, está servindo de moradia para alguém que precisa. Tá bom? Então, temos também essa feição social, esse caráter de instrumento de promoção de política pública da uso capião especial urbana. Os requisitos são muito parecidos com os da uso capião especial rural. Tá bom? Quais são? Os comuns de sempre: posse ininterrupta, sem oposição, e com ânimo de dono, por 5 anos, no caso, como na uso capião especial rural. Só que a área urbana, o imóvel situado em área urbana, não pode ter mais de 250 metros quadrados, que é o tamanho do lote padrão, 10 por 25. Utilização do bem para a moradia e ou da família, e ausência de propriedade de outro imóvel urbano ou rural. Ou seja, essa modalidade não visa favorecer quem tem condições de possuir outro imóvel, de ser proprietário de outro imóvel. Um dos requisitos para a sua configuração é que o pretendente não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Outro requisito é que o bem seja utilizado para a moradia do pretendente e da sua família. O que se quer garantir são imóveis, não imóveis suntuosos, de grande metragem. Não. Só podem ser alvo de uso capião urbana área com até 250 metros quadrados. Não há necessidade de justo título, não há necessidade de boa-fé, o que se aplica também ao uso capião especial rural. Aqui, o objetivo é proteger pessoas menos favorecidas. Tá? Então, 5 anos
imóvel de até 250 metros quadrados, obrigatoriedade da utilização do bem para a moradia ou da família, requerente não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Tudo bem? Bom, com isso nós terminamos a aula de hoje. Acho que já nos estendemos, já temos 1 hora aí de total de conteúdo. Para a próxima aula a gente fala sobre a usucapião conjugal, a usucapião coletiva e já começamos a aquisição pelo registro do título. Tá bom? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um abraço a todos.